Quem está com a gente para nos ajudar nas análises também é o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman. Alexandre, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui. Na sua experiência de economista e na sua experiência também no Banco Central, você já tinha visto alguma coisa tão complexa, tão cheia de interferências como essa liquidação do Banco Master? Não, nada remotamente parecido. E olha que eu tive a experiência, infelizmente inesquecível, de estar no Banco Central quando houve a intervenção e posterior liquidação do Banco Santos, né, que é o único caso aí que me ocorre algum paralelo, mas não teve nada remotamente parecido com isso do ponto de vista de outros atores quererem influir na decisão que, enfim, legal e constitucionalmente cabe ao Banco Central, né? Só mostra, eu acho que é o grau de deterioração institucional do país e, enfim, a rede de apoios que foi angariada pelo Banco Master ao longo aí desses anos. Exato, é nesse ponto que eu queria chegar. Antes, tem uma informação ainda, né, no despacho do ministro Jonathan de Jesus, ele disse que ele só suspendeu essa vistoria que seria feita, essa inspeção que seria feita no Banco Central, porque o caso ganhou uma dimensão pública desproporcional. Ele também afirmou que o pedido de inspeção é uma atividade corriqueira do tribunal. Agora, é Tribunal de Contas da União. Tem esse nome de tribunal, mas não está ligado à justiça. O TCU, ele é um órgão auxiliar do Legislativo e é de Isso. contas da União. É. O Alexandre Schwartzman, TCU é para isso? É para verificar a validade de liquidação de banco? Não, não, em hipótese alguma. Obviamente, quer dizer, mesmo na época que lá no Banco Central você tinha as suas preocupações devidas com o TCU. Certas coisas você tem que prestar contas, de fato, ao TCU. Agora, a gente está falando de, enfim, coisas que envolvam dinheiro público, então, como o Banco Central está conduzindo o seu orçamento, as coisas, isso obviamente cabe ao TCU avaliar. Agora, o processo interno do banco, quer dizer, o TCU avaliar se o processo de liquidação de um banco está de acordo, faz o menor sentido em várias dimensões. Primeiro, porque não é a missão institucional do TCU, não é isso. De um ponto de vista até mais pragmático, né, os analistas do TCU podem entender muito de conta pública, né? Tem gente que, inclusive, elogia bastante o trabalho de vários desses analistas nessa dimensão em particular. Mas a gente não está falando desse problema, a gente está falando de um problema de avaliar a solvência ou não de uma instituição bancária, o que é uma coisa completamente diferente e requer uma expertise muito particular. Não é uma tarefa fácil, quer dizer, você pega, quer dizer, a gente vai lendo aqui e acolá as operações que foram feitas pelo Banco Master, sobre as quais há suspeitas ou acusações de fraude. Quer dizer, você tem que basicamente seguir rastros que são extraordinariamente complicados. Dinheiro que é emprestado para a empresa e depois ele vai ser aplicado num fundo que compra papéis podres por um lado. Enfim, como é que, quer dizer, já foi complicado para o Banco Central traçar isso daí. Imagina para alguém que não tem a menor expertise na área que vai ter condição de avaliar o que o Banco Central fez ou deixou de fazer. Então, não é só uma questão do escopo que é constitucional do TCU, mas por força desse escopo, os analistas do TCU não têm condição de avaliar tecnicamente o trabalho do Banco Central, né? Então, isso aí estava completamente fora de propósito. Eu não acho que teve uma reação desproporcional, não. Acho que a reação foi absolutamente proporcional à desproporcionalidade da atuação do ministro Jonathan de Jesus. Nesse caso, quer dizer, eu tenho me manifestado, mas eu não sou o único.
né? Eu tenho visto outros ex-diretores do Banco Central se manifestando. A gente viu manifestações, por exemplo, do Armínio Fraga, teve Uhum. agora também na Folha um artigo excepcional do Marcos Lisboa a esse respeito. Quer dizer, muitas pessoas olham para isso e veem os riscos que estão associados a esse fenômeno. E a reação não foi desproporcional, não. Ela foi absolutamente proporcional ao destempero do ministro Jonathan de Jesus. Ele tentou fazer uma coisa fora, acho que todo mundo, eu inclusive, não, 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 vamos colocar as coisas dentro das caixinhas que cada um tem que seguir, porque essa história toda está muito estranha. Pois é, e você tinha mencionado, Alexandre, e queria ouvir o Júlio também sobre isso. O Banco Master está envolvido numa rede de interesses muito grande. Tem nomes muito poderosos ali defendendo o Banco Master, né, Júlio? Então, assim, isso, se Exato. você puder até explicar também para quem está assistindo a gente, porque não é tão fácil assim de entender, tem uma rede poderosa aí por trás. Essa é uma pergunta, inclusive, que eu tenho para o Alexandre. Ele mencionou, inclusive, o Banco Santos, né? A gente teve outros episódios, né, de bancos com uma pegada, digamos assim, de político, o BVA, né, o Cruzeiro do Sul, quer dizer, sempre você teve ali executivos com ligações bem importantes aqui em Brasília, né, no Congresso, né? Você acha que esse caso do Master levou isso a uma potência muito maior do que casos anteriores? E já emendo numa segunda pergunta. Por que, na sua avaliação, o governo levou tanto tempo para entrar em campo, a ponto do presidente do Banco Central falar: opa, eu estou aqui sozinho, eu preciso de recurso para defender essa autarquia? Olha, assim, indo para a primeira parte, que a gente teve episódios no passado, vamos lembrar, o Bamerindos foi um banco que foi liquidado, o presidente do Bamerindos era senador muito próximo ao presidente da República, né? A gente teve o caso do Banco Nacional, em que o filho do Fernando Henrique Cardoso era casado com uma das filhas do Magalhães Pinto, o que não impediu a liquidação do banco também. Quer dizer, houve episódios no passado em que havia casos de ligação política. É muito difícil não ter, né? Dentro dessa elite brasileira, ela é, né, bastante próxima entre si, mas a gente viu, de maneira geral, a coisa evoluindo no sentido de ter uma solução que respeitou a institucionalidade da coisa. Eu nunca vi nada parecido com isso, não. E, aliás, assim, a gente falou do TCU, mas não foi o único caso. A gente viu movimentações no Congresso, em várias instâncias. Quer dizer, tinha uma dessas propostas que apareceu no Congresso, era conhecida como emenda master, no sentido de dar aumento da garantia do FGC até 1 milhão. Teve iniciativas no sentido de talvez dotar a Câmara dos Deputados de instrumentos para demitir um diretor do Banco Central, também diretamente ligado a esse caso. A gente tem a atuação do ministro Dias Toffoli, que também, de maneira pouco ortodoxa, né, trouxe para o STF o, o caso do Banco Master em cima de bases muito frágeis, decretou sigilo. Quer dizer, a gente vê que ali tem uma rede, né, extraordinária de apoio ali, né? E esse E caso. Pois não, pois não. agora, opa, acho que alguém me interrompeu aqui. Não, pode concluir, pode concluir. Ah, tá. Não. Então, assim, esse caso realmente muito particular, né? Não, como disse, ele é um sintoma, acho que, da degradação institucional que o país vem vivendo. Quer dizer, por exemplo, esse episódio, a postura do ministro, né, Jonathan de Jesus, quer dizer, claramente extrapolando, é porque, enfim, não é o primeiro, nem será o último episódio em que a gente vê instituições avançando umas sobre as outras, aqui no caso do Brasil. Esse é só mais um caso. Em particular, esse acabou enfrentando uma reação muito forte e forçou, né, um recuo, mas não é o primeiro e, ouso dizer, não será o último caso de extrapolação
enfim, de funções institucionais, não. E esse caso do Banco Master respingou também na indicação do nome do novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O presidente Lula indicou o Otto Lobo, que estava na presidência interina da CVM, e essa indicação acabou sendo creditada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Hoje, o presidente do Senado avisou a aliados que vai segurar a votação do nome do indicado por Lula, porque ele está dizendo que não foi ele que indicou, não. Acontece, por que eu falei, né, que esse caso do Banco Master respinga nessa indicação também? Porque durante essa interinidade dele na CVM, o Otto Lobo tomou uma decisão que foi favorável ao Banco Master. Eu até vou ler um trechinho da matéria que está na Folha de São Paulo. Otto Lobo era presidente interino da autarquia desde o fim de julho. Uma semana após assumir o cargo, na contramão da área técnica, ele tomou uma decisão favorável ao Banco Master, que livrou o banco e os empresários Nelson Tanuri e Tércio Borleng Júnior de um inquérito que apurava suposta ação orquestrada para elevar o preço das ações da Ambipar, que é uma empresa de gestão de resíduos. Júlio, você também tem uma apuração sobre esse caso, né? Sim. Aqui, como se diz, né, é um barata boa em relação a essa indicação, né, porque o Columbre saiu rapidamente dizendo que não é uma indicação dele. Na Fazenda, no Planalto, dizem que sim, que o nome entrou num pacote ali para tentarem passar a aprovação do Jorge Messias para uma vaga no Supremo. E a verdade é que, assim, o Otto foi indicado, ele já estava como interino na CVM, ao que tudo indica, deve continuar. É um nome bastante questionado pelos casos que você acabou de ler, e representa uma derrota para o Fernando Haddad. O nome da Fazenda era o do Ferdinando Lunardi, que é um advogado, bastante experiência, com muita atuação no mercado de capitais, em recuperações judiciais, recuperações de empresas, reestruturações e direito societário, né? Era um nome que o Haddad apresentou para o Lula, indicado pelo Dario Durigan, que é o secretário executivo da pasta. O nome estava dado muito certo por ele e, de repente, veio essa invertida. Não se sabe exatamente como vai ser o processo lá. Sabemos aí que o Alcolumbre deu uma encrespada, pode ser que figure essa sabatina, mas de fato que o nome indicado foi esse como uma sinalização para o Centrão em torno do nome de Jorge Messias. Como você colocou, né, bem, o nome do Otto parece muito ligado a processos ali controversos na CVM, que já está com um quórum bastante apertado, das 5 vagas, só 3 estão preenchidas, o que significa que ele sempre tem voto de qualidade, ou seja, ele desempata. No caso, tanto da Ambipar, havia um componente do Master ali dentro também na oferta. O próprio Master, como a matéria da Folha reporta muito bem, o processo ficou parado lá, tem que, como a gente diz, sentou em cima do processo, né? Havia uma proposta depois de acordo e só no final é que acabaram votando. Enfim, muitas questões que lançam questionamentos em torno da indicação do Otto. Alexandre Schwartzman, queria te ouvir também sobre essa questão, porque a gente está falando de uma comissão, de uma autarquia que é fundamental para fiscalizar também o setor financeiro, né? Pois é, né? Enfim, a gente percebe até por uma das denúncias de fraude aí contra o Banco Master, essa em particular, do banco emprestar dinheiro para empresas que depois foram aplicar na REAG. Quer dizer, o que acontece aí o Banco Central tem um poder limitado nessa coisa. O Banco Central
ele tem um poder de polícia sobre instituições financeiras. Então, bancos, etc. Quer dizer, fez um empréstimo, o Banco Central tem que dizer, para quem você fez o empréstimo, avaliar isso. Agora, a partir do momento que quer dizer, esse recurso saiu do sistema financeiro, foi para uma empresa, o Banco Central não consegue mais seguir. Em particular, essa operação que foi triangulada com fundos da REAG, etc., ela cai debaixo da jurisdição de CVM. Então, quando a gente fala em termos de supervisão para evitar esse tipo de caso, você precisa ter ali uma coordenação entre o que está acontecendo com o Banco Central, CVM, eventualmente SUSEP, quer dizer, os diferentes órgãos reguladores e fiscalizadores do mercado financeiro, né, porque são domínios diferentes, né? Como eu estava falando lá atrás, quer dizer, o pessoal do TCU não tem expertise para saber o que o pessoal do Banco Central faz, o pessoal do Banco Central vai depender, por exemplo, de uma CVM para entender o que está acontecendo do lado das aplicações desses fundos, etc. Nesse sentido, é importante que todos os órgãos reguladores e fiscalizadores do mercado financeiro não sejam sujeitos a esse tipo de toma lá da cá político, né? O Banco Central tem, como regra, se mantido à parte desse fenômeno, né? Quer dizer, as indicações são primordialmente técnicas. Aí, quando a gente começa a falar, não, fulano foi indicado porque era próximo a um senador, um deputado, aí tem um senador que diz, inclusive, não tenho nada a ver com essa história, mas parece estar ligado a algum empresário. E aí você começa a olhar, quer dizer, de novo, eu vou insistir no tema, é sintoma da degradação institucional do país. Quer dizer, eu, quando tive no Banco Central, a contraparte nossa na CVM era ninguém menos que o Marcelo Trindade. Quer dizer, um cara assim de uma qualidade excepcional, né? E, enfim, vários outros nomes. E a gente vê, não é só. Então, vem indicações políticas para a CVM, depois você vê indicações políticas para outros órgãos ali que não deveria caber, né? Mesmo para agências reguladoras que não tem nada a ver com o mercado financeiro, a gente percebe o tipo de problema que a gente está envolvido. E isso acaba reduzindo drasticamente a capacidade de entendimento desse tipo de coisa. A partir do momento que tem pontos cegos na história, quer dizer, quem tiver disposto a aprontar alguma coisa vai nadar de braçada, porque sabe exatamente onde ele tem como se amparar, né? Então, a gente viu recentemente, quer dizer, esse caso da Ambipar também ficou bastante falado, quer dizer, teve uma valorização extraordinária das ações, depois elas despencaram e aparentemente o Banco Central, o Banco Master, perdão, também estava envolvido nessa história. Curioso que alguns desses nomes, né, que a gente mencionou aqui, eles aparecem recorrentemente no caso e eles continuam, as pessoas continuam circulando, continuam indicando, continuam com os poderes, né, de indicar e de colocar seus cupinchas em postos-chave, né, do governo. É isso. Esse caso ainda vai longe, porque a gente vai ter. Tem toda essa investigação ainda, tem a ação do Banco Central, tem a ação do Supremo Tribunal Federal, tem investigação sobre influenciador que foi pago para falar mal do Banco Central nas redes sociais, tem pedido de CPMI na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional, que já tem as assinaturas necessárias para ser aberta. Agora vamos ver se até fevereiro, se essas assinaturas se mantêm ou não. Enfim, tem muita coisa pela frente, a gente vai seguir acompanhando. Por hoje te agradeço muito, viu, Alexandre Schwartzman, por estar aqui com a gente, por nos atender. Volte sempre ao Poder e Mercado. Tá certo, o prazer foi meu. Um grande abraço e até a próxima. Até, boa noite para você.